A chuva batia no vidro da janela como dedos impacientes. Eu estava sentada na sala da casa da minha sogra, com minhas mãos pousadas sobre a barriga de 7 meses, sentindo os gêmeos se mexerem inquietos, como se pressentissem a tempestade que estava por vir. E não falo da tempestade lá fora. Falo da que estava prestes a explodir dentro daquela casa, naquele momento exato em que minha sogra entrou pela porta segurando uma caixa de joias vazia, o rosto contorcido numa máscara de fúria e falsidade que eu conhecia bem demais. O relógio na parede marcava 8h40. Eu me lembro desse detalhe porque fiquei olhando para ele enquanto ela se aproximava, cada segundo se arrastando como mel frio, cada tique parecendo mais alto que o trovão lá fora. Meu coração batia devagar, pesado, como se já soubesse que aquele momento definiria tudo. Ela me olhou, não com surpresa, não com tristeza, com aquele olhar calculado que eu tinha aprendido a reconhecer nos últimos 3 anos. Seus dedos tremiam ao segurar a caixa, mas não era de emoção genuína, era de excitação, do prazer antecipado do que estava prestes a fazer. Seus lábios estavam apertados numa linha fina, mas as comissuras tremiam ligeiramente, como se lutasse para não sorrir. Meu filho apareceu atrás dela, Marcos, meu marido de 4 anos, o homem que jurou me proteger, me amar, estar ao meu lado. Ele olhou para mim, depois para a mãe, depois para a caixa vazia. Vi a dúvida cruzar seu rosto por uma fração de segundo antes de se transformar naquela expressão que eu tinha visto tantas vezes. A expressão de um menino que sempre acreditaria na mãe, não importa o que os olhos dele vissem. Ela começou a falar, mas não precisou dizer muito. As palavras saíram cortantes, cada sílaba escolhida para perfurar, para destruir. Ela disse: "As joias da minha avó, as alianças que eram para ser das minhas netas, sumiram. E você foi a única que entrou no meu quarto hoje." Eu não me levantei imediatamente. Fiquei ali sentada, as mãos ainda na barriga, sentindo meus filhos se moverem. Uma das meninas, a mais ativa, chutou forte, como se quisesse dizer que estava ali comigo. A outra se virou, pressionando contra minhas costelas. Respirei fundo. O ar cheirava a chuva e a perfume caro demais, aquele que minha sogra usava para encobrir o cheiro de algo podre que emanava de dentro dela. "Eu não entrei no seu quarto", respondi com voz calma. Minha voz surpreendeu até a mim mesma. Estava tranquila, firme, como se estivesse comentando sobre o tempo. "Passei o dia inteiro na cozinha preparando o jantar. Você me pediu para fazer aquela receita especial. Lembra? O frango ao molho branco que leva 3 horas. Ela riu. Foi um som agudo, performático, projetado para as paredes, para meu marido, para o universo como testemunha de sua indignação injustiçada. Ela disse: "Mentirosa. Sempre soube que você não prestava. Uma aproveitadora que engravidou do meu filho para se agarrar à nossa família. Agora rouba de mim. Rouba das suas próprias filhas." A tempestade lá fora rugiu mais forte. Um trovão sacudiu a casa. As luzes piscaram. Naquele segundo de escuridão momentânea, eu sorri. Ninguém viu, mas eu sorri. Porque finalmente tinha chegado. O momento que eu sabia que chegaria. O momento para o qual eu tinha me preparado silenciosamente durante meses. Eu me levantei devagar. Minha barriga pesada tornava cada movimento deliberado. Senti uma pontada aguda nas costas, mas ignorei. Caminhei até onde ela estava, parada no meio da sala como uma atriz no centro do palco. Marcos permaneceu atrás dela, silencioso, o rosto contorcido em confusão e algo que parecia dor. Ele não disse nada, nunca dizia. Olhei nos olhos dela, aqueles olhos que tantas vezes tinham me olhado com desprezo disfarçado de preocupação, que tinham me julgado por cada roupa que eu vestia, cada palavra que eu falava, cada respiração que eu dava perto do filho dela. Eu disse: "Eu não peguei suas joias, mas você já sabe disso." Ela piscou. Por um segundo, apenas um segundo, a máscara escorregou. Vi o que havia por baixo. O medo, não de perder as joias, medo de perder o controle. Medo de que alguém finalmente não acreditasse nela. Mas o segundo passou. A máscara voltou, mais firme que antes. Ela virou para o filho. Sua voz subiu uma oitava, encharcada de dramaticidade. Ela disse: "Você está ouvindo? Ela está me chamando de mentirosa. Eu, sua mãe, que te criei sozinha, que sacrifiquei tudo por você. E você vai ficar aí parado enquanto essa mulher me desrespeita na minha própria casa?" Mas antes de continuar, quero fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar.
Marcos deu um passo à frente. Vi seus lábios se moverem, procurando palavras. Mas ela foi mais rápida. Sempre era. Ela segurou o braço dele, apertou com força, as unhas cravando através da manga da camisa e berrou, alto o suficiente para que os vizinhos ouvissem mesmo com a chuva. Eu quero que ela saia desta casa. Agora. Suma daqui. Você não merece, meu filho. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a tempestade. Olhei para meu marido. Nossos olhos se encontraram. Eu esperei. Esperei que ele dissesse algo. Qualquer coisa. Que me defendesse. Que pedisse para eu ficar. Que pelo menos questionasse a mãe dele. Mas ele apenas desviou o olhar. E naquele desvio, naquele segundo de covardia, algo dentro de mim não quebrou. Cristalizou. Tornou-se duro. Claro. Definitivo. Está bem, eu disse. Minha voz continuava calma. Tão calma que até me assustei. Vou pegar minhas coisas. Ela não esperava aquilo. Ela esperava lágrimas, súplicas, drama. Um confronto que a colocasse no papel de vítima magnânima que eventualmente perdoaria a nora desesperada. Mas eu não dei isso a ela. Apenas me virei e subi as escadas. Cada degrau era uma pequena vitória. Cada passo medido era um ato de resistência silenciosa. No quarto que dividíamos quando ficávamos ali, peguei minha bolsa. Já estava pronta. Tinha estado pronta há semanas. Roupas, documentos, dinheiro, tudo organizado, porque eu sabia. Sempre soube que ela faria algo assim. Não sabia o que, nem quando, mas sabia que faria. Desci novamente. Eles ainda estavam na sala. Minha sogra, triunfante, os olhos brilhando com vitória antecipada. Meu marido, miserável, os ombros caídos, as mãos nos bolsos. Passei por eles sem olhar. Caminhei até a porta. A chuva caía em cortinas densas. Não havia táxi, não havia carona. Eu teria que andar até a avenida principal para conseguir algum transporte, eu disse, só para registrar nas paredes que testemunharam. Quando a verdade aparecer, e ela vai aparecer, espero que você se lembre deste momento. Deste exato momento em que escolheu acreditar numa mentira, em vez de confiar na mãe das suas filhas. Não esperei resposta. Abri a porta. O vento frio me atingiu como um tapa. A chuva molhou meu rosto instantaneamente. Desci os degraus da varanda, sentindo a água encharcando meus sapatos, meu vestido, minha pele. Uma das gêmeas chutou forte, como se protestasse contra o frio. Coloquei a mão na barriga e sussurrei. Está tudo bem, meus amores. A mamãe sabe o que está fazendo. Andei. Uma quadra. 2. A tempestade não dava trégua. Meu cabelo grudava no rosto. Minha roupa pesava. Mas meus passos eram firmes, porque dentro da minha bolsa, dentro do meu telefone, havia algo que minha sogra não sabia. Algo que mudaria tudo. Câmeras, gravações, mensagens, provas. Há 3 meses, quando a hostilidade dela tinha começado a crescer de forma preocupante, eu tinha instalado discretamente uma câmera minúscula no corredor do 2º andar. Ela capturava perfeitamente a porta do quarto da sogra. E às 9 horas da manhã daquele dia, tinha gravado minha sogra entrando no próprio quarto com a caixa de joias cheia e saindo 20 minutos depois com a caixa vazia, escondendo algo no bolso do casaco. Mas não era só isso. Durante meses, eu tinha salvado cada mensagem venenosa, cada áudio, cada print de conversas onde ela falava mal de mim para outros familiares, inventando histórias, criando narrativas. Eu tinha a prova de que ela tinha desviado o dinheiro que meu marido mandava para ela, usando para jogar e se endividar. Tinha a prova de que ela tinha falsificado a assinatura dele em documentos. Tinha tudo. E 6 horas atrás, antes de sair de casa para ir à casa dela, eu tinha enviado tudo para um advogado, com instruções claras. Se algo acontecesse comigo, se ela me acusasse de qualquer coisa, ele deveria levar tudo à polícia. Cheguei à avenida. Consegui um táxi. Entrei encharcada, tremendo de frio, mas não de medo. O motorista me olhou preocupado pelo retrovisor. Ele disse, "A senhora está bem? Está grávida. Não deveria estar na chuva assim." Sorri. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Respondi, "Estou bem. Estou indo para um lugar seguro agora." E estava. Estava indo para o apartamento de minha irmã. O lugar que eu tinha preparado como refúgio caso precisasse. E enquanto o táxi cortava a cidade, enquanto a tempestade continuava lá fora, eu sentia algo que não sentia há muito tempo. Paz. Porque finalmente, depois de anos de humilhação, de silêncio, de aguentar, de ser pequena para caber no espaço que ela me dava, eu tinha feito algo por mim. Pelas minhas filhas, eu tinha traçado uma linha.
e tinha cruzado para o outro lado. A história não começou naquela noite de tempestade. Começou 4 anos antes, num café pequeno no centro da cidade, onde Marcos derramou café quente no meu caderno de trabalho e ficou 10 minutos se desculpando enquanto tentava limpar as páginas borradas. Eu ri. Ele era bonito de um jeito desajeitado, com olhos gentis e um sorriso que parecia genuinamente arrependido. Me ofereceu pagar um café novo, um caderno novo, jantar para compensar. Eu aceitei o café. O jantar veio depois, e depois outro, e outro. Nos primeiros meses, ele era tudo o que eu podia querer. Atencioso, engraçado, presente. Falava de mim com orgulho para os amigos. Me apresentou a irmã dele primeiro, Carla, que me abraçou e disse que era sobre tempo dele achar alguém decente. E então, 3 meses depois, veio o jantar na casa da mãe. A casa era grande, elegante de um jeito que gritava dinheiro antigo, móveis herdados, tradição. Ela me recebeu na porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Dona Helena. 50 e poucos anos, cabelos impecáveis, unhas perfeitas, um colar de pérolas que provavelmente custava mais que meu carro. Me cumprimentou com 2 beijos no ar, os lábios nunca tocando meu rosto, e disse: "Então você é a namorada do meu filho. Ele falou muito de você." O tom não era hostil. Ainda. Era avaliativo, como se eu fosse uma peça de roupa que ele tinha trazido para ela aprovar antes da compra. Jantamos. Ela fez perguntas. De onde eu era? O que meus pais faziam? Onde estudei? Cada resposta era recebida com um sorriso cortês e um silêncio que pesava. Quando mencionei que meu pai era mecânico, vi algo passar pelos olhos dela. Não desprezo aberto. Algo mais sutil. Decepção, talvez. Como se Marcos tivesse falhado um teste que ela tinha criado. Mas naquela noite, ela foi educada. Disse que o jantar estava ótimo, que gostou de me conhecer, que eu devia voltar sempre. Marcos saiu radiante. No caminho de volta para casa, segurou minha mão e disse: "Viu? Ela adorou você." Eu sabia que adoraria. Eu apenas sorri, porque já sabia, mesmo então, mesmo naquele primeiro encontro, que ele estava errado. Ela não tinha adorado. Ela tinha me medido, me pesado e me achado insuficiente. E eu tinha visto isso nos olhos dela quando pensou que ninguém estava olhando. Os meses passaram. Nos casamos 1 ano depois, numa cerimônia pequena que ela tentou transformar em grande. Ela assumiu o controle do planejamento, mudou o local sem perguntar, convidou pessoas que não conhecíamos, escolheu o cardápio, a decoração, até meu buquê. Marcos dizia que ela só queria ajudar, que era mãe, que ficava empolgada. Eu deixei, porque ele parecia tão feliz. E eu ainda acreditava que, com o tempo, ela me aceitaria. A lua de mel foi boa. 2 semanas em que fomos apenas nós 2, sem ligações dela, sem interferência. Quando voltamos, nos mudamos para um apartamento pequeno, mas nosso. Pensei que aquela distância, aquela independência, seria suficiente, mas não foi. Ela começou a aparecer sem avisar, com comida, porque, segundo ela, eu não sabia cozinhar direito. Com roupas para Marcos, porque eu não passava as camisas dele adequadamente. Com conselhos sobre decoração, limpeza, como ser uma boa esposa. Cada visita era uma inspeção disfarçada de cuidado maternal. Marcos não via, ou fingia não ver. Quando eu tentava falar, ele dizia que eu era sensível demais, que ela só se preocupava, que eu devia ter sorte de ter uma sogra tão presente. Sorte. Aí engravidei. Descobrimos aos 3 meses. Gêmeos. 2 meninas. Marcos chorou de felicidade. Eu também. Mas quando contamos para ela, vi algo passar pelo rosto de Dona Helena. Não foi alegria, foi algo mais complexo. Possessividade, talvez. Ou medo de ser substituída. Ela abraçou Marcos, não a mim, e disse: "Meu filho vai ser pai. Meu bebê vai ter bebês." Como se eu não estivesse ali. Como se meu útero fosse apenas um veículo alugado. A gravidez foi difícil. Enjoos constantes nos primeiros meses. Cansaço extremo. Os bebês eram grandes, ativos, exigentes. Eu precisava de descanso, de cuidado. Mas ela começou a aparecer ainda mais. Sempre com comentários. Sempre com críticas embrulhadas em preocupação. Ela dizia: "Você está engordando demais. Isso não é bom para os bebês. Você precisa se controlar." Como se eu escolhesse ter 2 seres humanos crescendo dentro de mim. Como se o peso fosse vaidade e não necessidade. Ela dizia: "Você não devia estar trabalhando. Uma boa mãe descansa. Fica em casa. Cuida de si." Mas quando eu pedi para Marcos que conversasse com ela sobre eu parar de trabalhar para me recuperar, ela disse que não podíamos perder a renda, que ela não podia ajudar financeiramente porque tinha suas próprias contas. Depois descobri que ela tinha gastado milhares em cassinos online. Ela dizia:
Você vai amamentar, não vai? Porque se não amamentar, você não é uma mãe de verdade. É egoísta. E quando eu comentei que talvez precisasse de ajuda porque eram duas, ela reverteu. Ai, na minha época não tinha essas frescuras. Eu criei meu filho sozinha, trabalhando, sem reclamar. Cada frase era uma farpa, pequena, envenenada, acumulando sob a pele. E Marcos? Marcos ouvia e sorria, e dizia que a mãe dele era engraçada, tradicional, de outra geração, que eu não devia levar para o coração, como se palavras não machucassem, como se intenção não importasse. Aos 6 meses de gravidez, ela sugeriu que nos mudássemos para a casa dela temporariamente, para eu ter ajuda, para não ficar sozinha. Marcos achou ótimo. Eu disse não, repetidamente, mas ele insistia, ela insistia, e eu estava cansada demais para continuar lutando. Então concordei. Apenas algumas semanas, eu disse. Só até eu me sentir melhor. Foram 3 meses. 3 meses de inferno disfarçado de hospitalidade. Ela controlava o que eu comia, o que eu vestia, quando eu dormia. Entrava no quarto sem bater. Mexia nas minhas coisas. Comentava sobre cada aspecto da minha vida com Marcos. Sobre como eu não era carinhosa o suficiente, presente o suficiente, grata o suficiente. E o pior, ela começou a plantar semente, pequenas insinuações, para Marcos, para a família, para os vizinhos, que eu era preguiçosa, que reclamava demais, que não valorizava o que tinha, que talvez estivesse com ele pelo dinheiro, pela estabilidade, não pelo amor. Eu ouvia essas coisas através de paredes, de conversas ao telefone que ela não sabia que eu podia ouvir. E cada palavra era um tijolo na parede que ela estava construindo ao meu redor. Uma prisão de reputação arruinada, de dúvidas plantadas, de alicerces minados. Foi então que comecei a documentar. No início, apenas algumas mensagens que ela mandava nos grupos da família, falando mal de mim. Depois, prints de conversas, gravações de áudios, e então, quando percebi que ela estava entrando no nosso quarto, quando não estávamos ali, instalei a câmera e peguei mais do que esperava. Peguei ela lendo meu diário, mexendo na minha bolsa, pegando dinheiro da minha carteira, pequenas quantias que eu pensava ter perdido. E então, a grande descoberta. Ela entrando no notebook de Marcos e transferindo dinheiro da conta dele para a dela. Pequenas quantias, 100 aqui, 200 ali. Somavam milhares ao longo de meses. Quando Marcos reclamava que o dinheiro estava acabando rápido, ela dizia que era eu, que eu gastava demais, que não sabia administrar, e ele, Deus, ele acreditava nela, sempre acreditava nela. Então levei tudo para um advogado, um bom, recomendado por minha irmã. Ele me disse que eu tinha um caso, não só de divórcio se quisesse, mas criminal. Apropriação indébita, falsidade ideológica. Ela tinha falsificado a assinatura de Marcos em documentos, tinha desviado dinheiro, tinha cometido crimes. Ele me perguntou o que eu queria fazer. Eu disse que queria esperar, queria dar uma chance para Marcos, uma última chance para ele escolher a esposa dele, as filhas dele, em vez da mãe. Mas eu queria estar preparada. Queria que, se ele escolhesse errado, eu tivesse uma saída segura. Então preparei tudo. O advogado ficou com os documentos, com as instruções. Se algo acontecesse, se ela me acusasse de qualquer coisa, ele acionaria a polícia imediatamente. E então, aconteceu. A acusação falsa, a expulsão na tempestade, o momento que eu sabia que viria. E eu saí calma, porque pela primeira vez em 3 anos, eu tinha o controle. Não ela, eu. Cheguei ao apartamento da minha irmã ensopada, tremendo, exausta. Sofia abriu a porta e me puxou para dentro antes mesmo que eu pudesse falar. Ela já tinha preparado tudo. Toalhas quentes, roupas secas, chá de erva cidreira, uma cama com lençóis limpos e um cobertor pesado na sala de estar. Ela não fez perguntas, apenas me abraçou forte, me envolveu completamente e disse contra meu cabelo molhado: "Você está segura agora." Tomei um banho quente demorado. A água lavou a chuva, o frio, mas não a humilhação. Aquela ficava, grudada na pele como uma segunda camada. Mas embaixo dela havia algo novo, algo duro e claro, determinação. Vesti as roupas que Sofia tinha separado, calcei os chinelos fofos dela e sentei à mesa da cozinha com uma xícara de chá nas mãos, sentindo as meninas se acalmarem dentro de mim, como se elas também soubessem que estávamos em um lugar seguro agora. Sofia sentou do outro lado. Ela me conhecia desde que nascemos, literalmente. Éramos gêmeas, embora não idênticas. Ela tinha sido meu porto seguro a vida inteira. Ela disse: "Você quer me contar o que aconteceu?" Contei tudo, cada detalhe, a acusação, a caixa vazia, o grito dela, o silêncio dele, a tempestade, a caminhada. E então,
a parte que ela não sabia, as câmeras, as gravações, as provas, o advogado, o plano. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois sorriu. Não um sorriso feliz, um sorriso orgulhoso, feroz. Ela disse: "Você é uma guerreira. Sempre foi. Só precisava lembrar disso." Dormi pesado naquela noite. Melhor do que tinha dormido em meses. Sem o peso da presença dela na casa. Sem a tensão constante de pisar em ovos. Sem ter que ser menor para caber no espaço que ela me permitia. Acordei com o sol entrando pela janela e o cheiro de panquecas. Sofia tinha preparado o café da manhã. Sentamos juntas, comendo devagar, sem pressa. Ela não mencionou o que tinha acontecido. Apenas conversamos sobre coisas bobas, filmes, livros, planos para o quarto das meninas que Sofia já estava organizando no segundo quarto. Foram 6 horas de paz, 6 horas de normalidade, 6 horas em que não pensei neles, em nenhum dos dois. E então o telefone tocou. Não era um número que eu conhecia, mas era local. Atendi. Uma voz masculina, formal, disse: "Alô, procuro pela senhora Ana Carolina. Sou o delegado Roberto Silva da Delegacia Central. A senhora poderia vir até aqui com urgência?" Meu coração acelerou, mas não de medo, de antecipação. Perguntei: "É sobre as joias de Dona Helena?" Houve uma pausa. Depois ele disse: "Entre outras coisas, mas prefiro discutir pessoalmente. É urgente. A senhora pode vir agora?" Disse que sim. Desliguei. Olhei para Sofia. Ela tinha parado de comer, me observando. Eu disse: "Era o delegado. Quer que eu vá à delegacia?" Ela se levantou, pegou as chaves do carro, disse apenas: "Vamos." A delegacia cheirava a café velho e papelada molhada. O delegado era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados mas atentos. Ele me recebeu numa sala pequena, ofereceu água, me pediu para sentar. Sofia ficou ao meu lado, a mão dela segurando a minha. Ele abriu uma pasta. Tinha várias folhas, fotos impressas das câmeras, documentos, extratos bancários. Ele disse: "Recebi uma denúncia do seu advogado hoje de manhã, com uma quantidade considerável de evidências contra a senhora Helena Santos. Apropriação indébita, falsidade ideológica, além de uma acusação falsa contra a senhora." Ele fez uma pausa, me olhou diretamente, perguntou: "A senhora está grávida de quantos meses?" 7, respondi. "Gêmeos." Ele balançou a cabeça, algo entre indignação e incredulidade. Disse: "Ela expulsou a senhora na chuva, grávida de 7 meses, baseada numa acusação que ela sabia ser falsa. Isso é crime. Múltiplos crimes, na verdade." Ele virou as páginas. Mostrou as imagens das câmeras. Dona Helena entrando no quarto dela, saindo. As transferências bancárias destacadas em amarelo. As assinaturas falsificadas circuladas em vermelho. Tudo lá. Cada pedaço de evidência que eu tinha coletado meticulosamente durante meses. Ele disse: "Fui até a casa dela há 2 horas, com um mandado de busca e apreensão. Ela estava lá com seu marido. Quando mostrei as evidências, ela tentou negar. Disse que você tinha falsificado tudo, que era tecnicamente impossível, que você tinha invadido o computador dela. Mas seu marido..." Ele reconheceu a assinatura dele nos documentos, reconheceu as transferências, confirmou os valores e então encontramos as joias, no armário dela, no fundo, escondidas dentro de uma caixa de sapatos velha, embrulhadas num lenço. Ele pausou, deixou aquilo afundar. As joias, que ela disse que eu tinha roubado, estavam com ela o tempo todo, exatamente onde ela tinha escondido para me incriminar. Perguntei, com voz que mal reconheci: "E ela? O que aconteceu com ela?" Ele respondeu: "Foi presa. Está retida agora. Vai passar por audiência de custódia amanhã." Considerando os crimes, a gravidade, o fato de ter colocado sua vida e a dos bebês em risco expulsando você grávida numa tempestade, é provável que a fiança seja alta. Se é que concedam fiança. Senti algo subir na garganta. Não era alegria, não era vingança, era alívio. Um alívio tão profundo que quase doía, porque finalmente, alguém tinha acreditado, alguém tinha visto, alguém tinha agido. "E meu marido?" perguntei. "Marco, ele está bem?" O delegado hesitou. Depois disse: "Ele está abalado." Quando percebeu o que a mãe dele fez, o que ela tem feito há meses, ele entrou em choque, desmontou completamente. Pediu para falar com a senhora. Está lá fora, na verdade, na sala de espera. Tem estado ali desde que chegamos da casa. Olhei para Sofia. Ela apertou minha mão. Perguntou com os olhos se eu queria vê-lo. Eu não sabia. Parte de mim queria berrar com ele, dizer tudo o que tinha engolido durante anos. Parte de mim queria apenas ir embora, nunca mais olhar para trás. Mas as meninas chutaram. As duas ao mesmo tempo, como se votassem, e eu soube que precisava encerrar aquilo, precisava ouvir o que ele tinha a dizer, não por ele, por mim,
para poder virar a página com clareza. Disse ao delegado: posso falar com ele, mas quero minha irmã presente. Ele concordou. Saiu da sala. Voltou minutos depois com Marcos. Ele parecia 10 anos mais velho. Os olhos vermelhos, inchados de choro. Roupas amarrotadas, cabelo bagunçado, a barba por fazer. Ele me viu e algo quebrou no rosto dele. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. Apenas lágrimas, silenciosas e contínuas. Eu não me levantei, não caminhei até ele. Apenas esperei. Finalmente, ele conseguiu. Disse: Ana, eu não sabia. Juro por Deus que não sabia. Sobre o dinheiro, sobre as mentiras, sobre tudo. Eu pensei que ela só era protetora, tradicional, que você era sensível, mas ela destruiu você. E eu deixei. Eu vi e deixei acontecer. Ele afundou numa cadeira, cobriu o rosto com as mãos e disse, através dos soluços: eu escolhi ela, toda vez, sempre. E você estava ali, me mostrando, me implorando para ver, e eu escolhi não ver, porque era mais fácil, porque ela é minha mãe. Porque eu sou um covarde. A última palavra saiu como um grito. Covarde. Ele tinha finalmente dito em voz alta o que eu tinha pensado tantas vezes. Respirei fundo. As meninas estavam quietas agora, como se ouvissem. Eu disse: você está certo. Você é um covarde. Foi, por anos. E eu paguei o preço disso. Todos os dias. Cada humilhação. Cada insulto. Cada lágrima que chorei sozinha no banheiro enquanto você estava na sala com ela. Você não estava lá. Escolheu não estar. Ele não discutiu, apenas assentiu, olhos no chão. Continuei. Mas a diferença entre você e ela é que você pode mudar. Você pode escolher diferente. Ela não vai. Ela nunca vai. Mas você pode. Ele levantou os olhos. Havia esperança ali. Desesperada, frágil. Ele perguntou: o que você quer? O que posso fazer? Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu disse: primeiro, você não vai pagar pela defesa dela. Ela fez as escolhas dela. Vai arcar com as consequências. Segundo, você vai fazer terapia. Não por mim, por você. Para entender por que fez o que fez. Para quebrar esse padrão. E terceiro, eu pausei. Coloquei a mão na barriga. Senti uma das meninas se mexer. Disse: terceiro, você vai decidir se quer ser pai das suas filhas ou filho da sua mãe. Porque não pode ser os dois. Não mais. Nunca mais. Ele engoliu em seco. Perguntou: e você? E nós? Respondi: não sei. Honestamente não sei. Talvez haja um nós no futuro. Talvez não. Mas agora eu preciso de tempo. Preciso de espaço. Preciso de paz. E você precisa provar, não com palavras, mas com ações consistentes e duradouras, que merece estar na vida dessas meninas. Na minha vida. Ele assentiu, devagar. Entendendo? Disse: eu vou provar. Juro que vou provar. Então se levantou. Caminhou até onde eu estava. Pausou, esperando permissão. Eu assenti. Ele se ajoelhou. Colocou a testa na minha barriga, as mãos ao lado, delicadas, e sussurrou: me desculpa. Desculpa por não proteger vocês. Desculpa por ser fraco. Não vai acontecer de novo. Nunca mais. Não era suficiente. Não apagava anos de dor. Mas era um começo, talvez. As semanas que se seguiram foram um borrão de audiências, advogados, papelada. Dona Helena foi julgada. As evidências eram irrefutáveis. Ela foi condenada. Não a uma pena longa, porque os crimes, apesar de sérios, eram considerados de menor potencial ofensivo, mas a uma pena de serviços comunitários, multa alta e, mais importante, uma ordem de restrição. Ela não podia se aproximar de mim. Não podia entrar em contato. Um raio de 500 metros deveria nos separar. A família dela, a família de Marcos, se dividiu. Alguns a defenderam cegamente, acusando-me de armação, de destruir uma família. Outros, especialmente os que eu tinha negligenciado ao longo dos anos pensando que não importavam, se aproximaram. Pediram desculpas, disseram que tinham visto sinais, mas não quiseram acreditar, não quiseram se envolver. Marcos manteve a palavra. Começou terapia. 3 vezes por semana no início, depois 2, conforme seu terapeuta recomendava. Mandava mensagens perguntando como eu estava, como as meninas estavam, mas não pressionava para me ver. Respeitava o espaço que eu tinha pedido. E isso, surpreendentemente, significava mais do que qualquer grande gesto romântico poderia. Sofia me acolheu completamente. Transformou o apartamento dela no nosso. Montou o quarto das meninas com amor e capricho, pintando as paredes de amarelo suave, pendurando móveis de estrelas, organizando fraldas e roupinhas em gavetas etiquetadas. Ia comigo em todas as consultas, segurava minha mão nos ultrassons, estava ali nos dias bons e nos dias em que eu chorava sem razão,
apenas deixando tudo sair. E aos poucos, eu me descobri de novo, a pessoa que eu tinha sido antes dele, antes dela, antes de me perder tentando caber num espaço que nunca foi feito para mim. Os bebês nasceram num dia ensolarado de maio, duas meninas perfeitas, Sofia e Helena. Sofia pela minha irmã, meu porto seguro, minha salvação. E Helena porque, apesar de tudo, apesar da dor que aquele nome carregava, eu não ia deixar que ela roubasse isso também. Ia transformar aquele nome, dar a ele um novo significado. Minha Helena seria tudo que a outra não foi. Gentil, generosa, amorosa, empática. Marcos estava lá quando elas nasceram. Eu tinha permitido, porque, no final, elas eram dele também. E ele chorou ao segurá-las. Chorou e pediu desculpas a elas. Prometeu ser melhor, ser presente, ser o pai que elas mereciam, o marido que eu merecia. Não voltamos a morar juntos imediatamente, mas ele visitava, todos os dias. Levava fraldas, comida, ajudava com os turnos noturnos, trocava fraldas, dava mamadeira, ninava quando choravam, mostrava com ações que tinha mudado. E aos poucos, muito devagar, comecei a acreditar que talvez, apenas talvez, ele tivesse. Dona Helena tentou entrar em contato algumas vezes, através de conhecidos, números desconhecidos, cartas que eram interceptadas pelo meu advogado. Mas eu bloqueei tudo. Ela tinha perdido o direito de estar na minha vida, na vida das meninas, e eu estava em paz com isso, porque aprendi algo naqueles meses de dor e transformação. Aprendi que não somos obrigadas a aguentar, que amor não deveria doer, que família não é quem compartilha sangue, mas quem compartilha respeito, que às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer não é ficar e lutar, é sair, é escolher a nós mesmas. E aprendi que a verdadeira força não está em aguentar tudo, está em saber quando parar, em estabelecer limites, em proteger a própria paz como se fosse sagrada. Porque um ano depois, estou aqui, no apartamento que agora é meu. As meninas dormem no quarto ao lado, os berços encostados, porque elas só dormem assim, juntas, tocando uma na outra, como se ainda estivessem dentro de mim. Marcos está na sala, montando uma estante nova para os livros infantis que já começamos a colecionar. Ele está tentando, provando. Talvez com o tempo eu confie completamente de novo. Talvez não. Mas por agora, estamos construindo algo novo. Não o que tínhamos antes. Algo diferente, mais sólido, baseado em verdade e respeito, não em silêncio e submissão. E Dona Helena? Ouvi dizer que ela se mudou para outra cidade, longe, sozinha. Alguns diriam que é triste, que ela era uma mãe dedicada que cometeu erros, mas eu sei a verdade. Ela não cometeu erros. Ela fez escolhas. Escolhas deliberadas de machucar, controlar, destruir. E agora vive com as consequências dessas escolhas. Não sinto pena, não sinto raiva, só sinto nada. E esse nada é libertador. Olho para minhas filhas. Sofia tem os olhos do pai, grandes e castanhos. Helena tem os meus, verdes como o mar. As duas têm bochechas redondas, sorrisos de gengivas rosadas e um choro que acorda os vizinhos. São perfeitas, são minhas. E vão crescer sabendo que são amadas, que merecem respeito, que não precisam se fazer pequenas para ninguém. Vou ensinar a elas o que aprendi, que não importa quão educadamente alguém te desrespeite, continua sendo desrespeito, que não precisam perdoar quem não se arrepende genuinamente, que não devem a ninguém uma segunda chance, que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência, é o alicerce sobre o qual construímos vidas que valem a pena viver. E se um dia, quando estiverem maiores, me perguntarem sobre a avó paterna, vou contar a verdade, não com amargura. Não com raiva, apenas com os fatos. E vou dizer que às vezes, as pessoas que deveriam nos amar são as que mais nos machucam. E que está tudo bem se afastar. Que está tudo bem escolher a paz em vez do sangue. Porque no final de tudo, o que importa não é de onde viemos, é quem escolhemos ser. E eu escolho ser alguém que não se curva, que não se faz pequena, que não aceita migalhas de respeito quando merece o pão inteiro. E se você está lendo isso, se está passando por algo parecido, quero que saiba, você não está louca, você não está sendo sensível demais, você está sendo manipulada, gaslighting feito com tanta sutileza que você duvida de si mesma. E merece mais, merece respeito, dignidade, amor que não machuca. Nunca é tarde para escolher você mesma, para estabelecer limites firmes, para sair. Eu fiz aos 28 anos, grávida de gêmeos, sem dinheiro guardado, sem planos concretos, apenas com coragem e evidências, e sobrevivi. Mais que isso, prosperei. Você também pode, não importa quanto tempo ficou,
quanto aguentou, quanto se calou. Você pode escolher diferente hoje, agora, neste exato momento, porque você não nasceu para ser sombra na vida de ninguém. Você nasceu para brilhar com luz própria, e nenhuma sogra, nenhum marido, nenhuma família tem o direito de apagar sua luz. Acenda de novo, mesmo que suas mãos tremam, mesmo que esteja com medo, mesmo que não saiba exatamente o que vem depois. Acenda, e não deixe ninguém soprar de novo. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. Obrigada por estar aqui comigo. Até a próxima história.